Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Eu vou falar de novo de pesquisa hoje, mas essa pesquisa de hoje é uma pesquisa regional. É uma pesquisa que foi feita pela Vox Populi em Pernambuco, né? Em Pernambuco. E ela é uma pesquisa que foi feita, então, presencialmente. Isso é importante, é diferente do IPESP, que eu li ontem, que foi por telefone. É, foram 800 entrevistados, uma margem de erro, até que alta, 3,5%, né? Um intervalo de confiança de 95%. E ela coloca, de alguma forma, por um lado, ela confirma as expectativas, né, em relação às intenções de voto do ex-presidente Lula, que aparece muito bem. Eu estou procurando aqui nos gráficos. Eu vou começar pelo governador. Vou seguir aqui a lógica da pesquisa. Primeiro, é a grande surpresa. A grande surpresa dessa pesquisa, a meu ver, é a força do Humberto Costa, do senador Humberto Costa. Ele tem, ele tem na intenção de voto espontânea, sem dizer em quem você vai votar para governador, sem dar nomes, ele aparece com 8%. E o candidato favorito do PSB, que já disse que não será candidato, que é o ex-prefeito de Recife, Geraldo Júlio, aparece com 1%. Né? Outros nomes, Raquel Lira, 1%, Miguel Coelho, 1%, que são outros candidatos. Quando o nome do Humberto Costa aparece para o entrevistado, ele vai de 31% a 38% nos cenários possíveis. No cenário com Geraldo Júlio, que é o ex-prefeito de Recife, não estamos falando de qualquer um, um cara que ficou 8 anos no mandato de prefeito de Recife. Ele tem 31% e o Geraldo Júlio 16%, com essa Raquel Lira, é uma candidata tucana, uma prefeita lá de uma cidade do interior, tem 14%. Né? Quando o Geraldo Júlio sai, né, da cédula, o Humberto Costa vai a 38%. O Humberto Costa, ele se reelegeu senador, né, na chapa do PSB. E ele fechou um acordo de compor preferencialmente com o PSB. Na eleição para a Prefeitura de Recife, mais recente, inclusive, ele era contra a candidatura da Marília Reis. Ele ficou querendo que se fizesse um grande acordo com o PSB ali, foi voto vencido, a Marília saiu com o candidato, quase ganha a eleição muito dura, muito ríspida, com muita dificuldade de que fosse conduzida com algum respeito ali, já que estávamos em disputa no segundo turno, 2 partidos de centro-esquerda, a baixaria reinou solta, e o Humberto se colocou candidato agora. Mas ele se coloca na seguinte situação: eu me coloco, ofereço meu nome, sabendo que o PSB tem a preferência de escolher. O Humberto, ao fazer isso, ele tem uma tática de tentar emplacar, provavelmente, o vice do candidato do PSB, que pode, eu duvido que seja ele, porque acho que do ponto de vista da estratégia mais geral, é mais interessante para o Humberto ficar no Senado do que ser vice-governador, mas poderia ser alguém do grupo dele. Qual a questão? Isso mataria a candidatura da Marília Reis para o Senado. E aí, qual é a questão? A Marília Reis lidera a eleição para o Senado. Né? Lidera a eleição para o Senado. Ela tem 26% das intenções de voto e o segundo colocado tem 9%, que é o Anderson Ferreira, do PL. O terceiro colocado, que seria o Eduardo da Fonte, do PP, que é um cara do Centrão, 6%. Se ela sai com o candidato do PSB para governador e a Marília Reis, de senadora, né, com apoio de todo o PSB, da estrutura, da máquina do PCdoB e tal, e alguém indica o vice, que seja o PCdoB ou outro partido, a Marília Reis provavelmente será
senadora da República em 2023. A questão é que o PSB não quer isso. O PSB prefere entregar para o PT a vice do que um senador. Ele gostaria de poder fazer um senador e não ter a Marília como uma ameaça para o futuro da hegemonia do PSB no Estado. Ela, com mandato de senadora agora, ela terá 8 anos para poder organizar a sua plataforma política na disputa contra, né, o partido que hoje é hegemônico no Estado, que é o PSB. Então, Marília Reis é o nome que está embolando o jogo ali na composição de Pernambuco. E está embolando por quê? Porque mesmo no PT ela conta com uma oposição, que é a do Humberto Costa. Mas, pelo que eu apurei, na direção nacional, há uma preferência em exigir do PSB como contrapartida a candidatura ao Senado, e o PT prefere ter um senador do que um vice-governador de Estado. Humberto Costa, nesse sentido, estaria perdendo o braço de ferro para Marília no que diz respeito aos interesses do PT nacional. Essa é a chave. Agora, por que o PSB aceitaria uma condicionante do PT lá em Pernambuco? Porque na espontânea para presidente da República, o Lula tem 41% dos votos e o Bolsonaro 8%. Ou seja, o Lula tem 5 vezes mais intenção de voto na espontânea em Pernambuco do que o Bolsonaro. Não é uma goleada, não é um 7-1, é mais do que um 7-1. Né? Um chacoalhão do tamanho do mundo. Quando apresenta a cartela dos candidatos, o Lula tem 62%, o Bolsonaro 14%, e o Ciro, que é do estado vizinho ali, tem 6%. Sérgio Moro tem 2%. 2%. O Lula tem 62%. Então, o Lula é o rei de Pernambuco, que é um estado que tem um eleitorado bastante razoável. O PSB hoje precisa mais do Lula para eleger o governador de Pernambuco do que o Lula precisa do PSB para ter voto em Pernambuco. Essa é a chave da questão da composição, que não é a composição só de Pernambuco, mas é uma composição nacional da possível federação partidária que deve surgir, pode surgir, entre PT, PSB, PCdoB e IPV. É uma federação que está ganhando musculatura e já tem, inclusive, um acordo de como seria a governabilidade dela, que eu falei aqui um pouco antes, ou seja, seriam 50 pessoas, 50 indicados para ser o conselho de gestão dessa federação, sendo 27 do PT. Pernambuco, por incrível que pareça, é a chave desse grande movimento pró-Lula, pró-vitória no primeiro turno. Tem outras chaves. Minas Gerais é importante, Rio de Janeiro, São Paulo, né, pelo tamanho, pela força que tem e pelos acordos que precisam ser produzidos. Mas não desconsiderem Pernambuco. A grande questão que aponta o Vox Populi agora é que Pernambuco tem uma pessoa que é o nome do voto. E o nome do voto se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas e queridos, era o que tínhamos para hoje aqui neste Fala Vai. Beijos e beijos a todas, todos e todos.